Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, onde nós vamos tratar sobre esse tema, como obter a escritura da sua casa. Bom, meu nome é Edson Rodrigues, sou advogado, especializado na área de regularização de imóveis, onde venho ajudando, clientes a ter a escritura da sua casa. Então, aqui nesse caso, existem muitas vantagens, né? Você pode também vender, né, de forma financiada para o banco, pode fazer a doação ou testamento, né, para beneficiar alguém, o filho, né? Então, precisa ter o quê? O imóvel regularizado. Tá? Com ele, você consegue também fazer inventário. Bom, o mais importante também é o quê? Deixar o imóvel regularizado e valorizado. Então, vou começar aqui com um conceito que é muito comum, simples. Como a pessoa obtém a escritura da sua casa numa compra e venda? Quais são os passos? São esses passos e muita gente acaba não avançando, para no primeiro. Peguei aqui a caneta. Por exemplo, o primeiro passo é fazer o contrato de compra e venda da casa. Então, você pode fazer o contrato de compra e venda com o proprietário ou um terceiro. Pode ser que esse proprietário passe uma escritura para que essa pessoa possa vender e representar ela na compra e venda, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um contrato de compra e venda, que é o famoso contrato de gaveta, tá? Onde você celebra, né, com uma pessoa, né, a compra de um terreno, uma casa, e aí você inicia o negócio, tá? Então, o próximo passo, independente aqui, não vou entrar em detalhes se vai ser financiado ou você pagou particular, tá ok? O próximo passo, você vai pegar esse contrato de compra e venda juntamente com o proprietário, né, posteriormente, você vai fazer o quê? Você vai levar esse contrato de compra e venda e uma documentação que o cartório, aqui, ó, cartório de notas, vai solicitar. No caso, o IPTU, a matrícula, que é esse documento aqui, tá ok? Vou explicar esse documento, onde consta o nome do proprietário. Então, aqui no cartório de notas, o que que você vai fazer? Você vai levar o seu contrato de compra e venda e explicar, olha, eu comprei uma casa, né, um terreno, e aqui eu tenho a matrícula, né, você vai apresentar a documentação que o cartório vai pedir. E também o número do contribuinte do IPTU. Muitas vezes também consta aqui nesse outro documento. Então, o cartório de notas vai fazer o quê? Nesse segundo passo que eu estou explicando aqui para vocês. Então, nesse segundo passo, o cartório de notas vai explicar, olha, o imposto é tanto, tá? Com esse documento que você está apresentando, e a taxa da escritura é tanto. Então, vai fazer o orçamento, tá? Então, você vai contatar o vendedor, vai pagar o proprietário, né? Melhor dizendo, e o cartório de notas vai informar, olha, então, realmente você pode fazer a escritura, tá? O valor é esse. Então, você vai pagar as taxas e o proprietário que vai no dia e no horário que foi combinado. E ele vai assinar uma transferência da propriedade do imóvel. Por que propriedade? Porque a posse você já tem. Você já comprou. Você já fez aqui nesse primeiro passo. Então, aqui você tem a posse. Aqui você vai estar dando o segundo passo para obter a propriedade, tá ok? Então, o proprietário assinou a transferência, então o cartório de notas, ele já registrou isso. Por que cartório de notas? Porque o cartório de notas, o cartório civil, ele nota fato, ou seja, o que você apresentou para ele preenche os requisitos da lei. Então, ele notou um fato de acordo com os sentidos dele, da visão, audição, documento, né? Então, ele percebeu, ele teve a percepção de que você preenche os requisitos da lei. Então, olha, pode fazer sim que o negócio aqui é perfeitamente aceitável, tá? Já conferimos tudo, ou seja, trouxe uma segurança jurídica para quem está comprando o imóvel. Para por aí? Não. Temos o terceiro passo. Aqui a canetinha. O terceiro passo é esse daqui, ó. É o cartório de imóveis.
Aqui no cartório de imóveis, você vai fazer o quê? Você vai levar a escritura, aqui, ó, isso aqui é uma escritura de compra e venda registrada no cartório de notas. Registrou, o proprietário já transferiu, assinou, está tudo certo? Para por aí? Não. Agora nós vamos para o último passo. O último passo é o quê? Eu vou levar a escritura no cartório de notas. Para quê? Para acrescentar um outro registro que agora você é o novo proprietário. O antigo consta aqui, os dados do imóvel, tudo certinho. E o cartório de imóveis vai fazer o quê? Ele vai reconhecer essa escritura e vai fazer o quê? Uma averbação, ou seja, ele vai registrar o seu nome aqui na matrícula do cartório de imóveis. Pronto, é simples assim. Tá? Então, aqui vai entrar um novo registro onde você vai oficialmente, né, pela lei brasileira, ser reconhecido como proprietário do imóvel. Tá? Então, esse é o passo a passo, de forma simples, que você é o proprietário do imóvel. O que acontece muitas vezes? As pessoas compram um terreno, uma casa, e para por aqui. E muitas vezes acha que com esse documento aqui, sendo a sua assinatura, que é a reconhecida por firma, né, em cartório, confunde achando que com isso já são proprietários do imóvel. Muita gente confunde por falta de conhecimento, tá? Esse é o detalhe, tá? Agora que você já tem esse conhecimento, já ficou claro na sua mente. É o que aconteceu é, comigo, né? No caso, me colocando no seu lugar. É o que acontece com muitas pessoas. Faz o contrato de compra e venda, no caso, o chamado de gaveta, registra só a assinatura no cartório e já acha que são proprietários, só pelo fato de não ter conhecimento. Então, é aqui que muita gente esbarra, para aqui e não avança esses outros passos aqui, tá certo? Então, agora nós vamos analisar agora, em próximos passos, se não foi feita a escritura. Antes, preciso só alertar aqui sobre essa questão aqui, porque que, por exemplo, eu comprei do proprietário, só que ele fala que não dá para dar escritura e tal. O que acontece é que muitas vezes você compra o que consta aqui na matrícula, né, no documento de propriedade, onde consta o nome do proprietário. Aqui muitas vezes consta uma área o que maior, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Muitas vezes as pessoas compram da área maior. E o proprietário tem como passar uma escritura da área maior. Só que ele vendeu o loteamento, loteou, mas não registrou isso no cartório, tá? Então, aquele lote que você comprou, ele está dentro de uma área maior. Não tem como ele dar uma escritura apenas daquele lote. E o que ele faz? Ele só vai vendendo o quê? Lotes. Mas ele não registrou esses lotes aqui no cartório de imóveis. Ele fez o quê? Ele aproveitou que as pessoas não têm conhecimento e foi loteando, tá? Olha, eu dou a escritura depois. Só que acontece o seguinte, ele só pode dar uma escritura se for da área maior, ou seja, do que consta aqui no cartório de imóveis. Se aqui constar uma casa, e ele te vendeu uma casa, tem como dar escritura. Agora, se tem aqui nesse documento a área maior e você comprou apenas um lote aqui, não tem como ele te dar a escritura só daquele lote, tá? Você vai ter que partir para um outro caminho. É o que eu vou explicar a partir de agora. Então, aqui, deixa eu só apagar esse item aqui. Ó, limpei desenhos.
Então, o que acontece aqui, comprei numa área maior, tenho um lote. Então, agora eu vou explicar para você como você vai regularizar o seu lote, tá? Só a sua casa, que é o que mais te interessa, tá certo? Aqui já direto ao ponto. Só estou dando alguns conceitos para ficar claro o entendimento. E aí nós vamos chegar ao fim, tá bom? Com o seu nome na matrícula, tá ok? Que é o que te interessa. Então, muitas vezes, o que acontece é exatamente o que consta nesse documento. Você compra um lote de uma área maior, tá? Então, nessa área aqui, maior, vamos pegar esse exemplo aqui, vamos imaginar que consta aqui, você comprou uma área maior. Quer dizer, você comprou, né, um lote. Só que no documento do proprietário consta o quê? Somente essa área maior. Você está vendo aqui. O que que acontece? Você comprou esse lote pequeno. E aí você está brigando ali, querendo, né, regularizar o quê? Só esse lote, tá? Só que é o que eu acabei de explicar. Você não vai conseguir a escritura onde consta um documento da área maior. Se o proprietário tivesse vendido para você só esse lote e esse documento constasse na matrícula, que é aquele documento que eu te mostrei anteriormente, aí ele conseguiria te dar a escritura. Por quê? Porque o documento que o proprietário tem é só desse lote aqui, tá? Então, aí o proprietário, tendo esse lote no nome dele, e aí ele vendeu para você, aí sim, ele consegue te transferir a escritura. Agora, se ele tem um documento só dessa área, mas ele não registrou no cartório de imóveis, todos esses lotes, aí ele não consegue dar a escritura individualizada, porque ele deveria ter feito uma regularização desses lotes. Mas aí, o que acontece? Muitas vezes, por falta de conhecimento das pessoas, ele faz um contrato de gaveta particular, vai separando aqui e vai vendendo. E depois as pessoas que estão morando é que se virem para obter. Felizmente, essa é a realidade, tá? Então, coloquei esse exemplo aqui para entendermos nesse desenho de forma prática e clara. Vamos para o próximo slide. Aqui, por exemplo, é uma planta de um topógrafo, tá? Registrado lá no CREA, né? É um técnico agrimensor, mas popularmente ele é conhecido como topógrafo. Por quê? Ele faz a planta da área urbana e também de área rural, tá? Normalmente, as pessoas solicitam a regularização de área urbana. Então, o exemplo aqui, pegando aquele desenho lá, você tem aqui a área maior. Aqui, por exemplo, nós temos uma quadra de uma área maior. Tá? Só que muitas vezes você comprou o quê? Só essa área aqui, ou seja, só esse lote aqui. E você quer regularizar somente, claro, a área que te interessa, o lote onde você construiu e mora atualmente. Então, nesse caso aqui, o que que nós vamos fazer? Só repetindo um pouco para ficar claro na mente. Se o proprietário tivesse a escritura só desse lote aqui, ele conseguiria vender para você colocando, transferindo a escritura no seu nome. O que é comum, o proprietário ter uma escritura que só tem o quê? Só da área maior. Ou seja, dessa área aqui que eu acabei de destacar para você. Tá? Então, não tem como o proprietário dar uma escritura de uma área maior se você mora e o que te interessa é só esse lote aqui. Tá? Como é a planta de um cliente. Só apaguei os dados, né, para caso de sigilo. Então, nesse caso aqui, continuando a explicação, trabalhando com a realidade, que é muito comum, então, o que que o topógrafo faz antes de passar para o advogado e fazer uso capião para obter a regularização do imóvel? Então, o que o topógrafo faz? Ele pega a área maior, faz o levantamento de tudo isso daqui, monta uma planta, e aí ele faz o quê?
você mora nesse lote aqui, então ele vai fazer o quê? Ele vai só individualizar o lote onde você mora. Porque topografia, ele faz o levantamento, tá? Ele tira as medidas, coloca aqui, e aí ele individualiza o que? Só o lote onde você mora. Quantos metros quadrados tem o seu terreno, quanto tem de área construída, ou seja, tudo detalhado. Além do desenho dessa planta, acrescenta também um memorial descritivo. O memorial descritivo é em palavras, né, transcrevendo esse desenho que você está vendo aqui, tá? O número da sua casa, CEP, tudo certinho, tá bom? E aqui também ele coleta os dados dos vizinhos confrontantes, tá certo? Para confirmar aí futuramente que esses vizinhos sabem que você tem a posse ali do imóvel. Então, com esse desenho aqui, nós sabemos que você tem a posse do imóvel, como se fosse um proprietário. Então, vamos avançar aqui para entendermos mais um pouco. Então, é esse o passo aqui que o topógrafo vai fazer, tá? Então, o primeiro passo para regularizar um imóvel, obter a escritura, é fazer o desenho, tá? Ou seja, ter a planta da sua casa, tá bom? Então, agora nós vamos para os passos aqui de uso capião, tá? Então, de forma que simples, né? Terminado a planta que o topógrafo vai fazer, é necessário uma relação de documentos, tá? Uma certa documentação. Ou seja, se você é casado, vai precisar da certidão de casamento atualizada, da certidão de nascimento, se for solteiro. Mas, Edson, eu moro com a minha esposa ou com meu marido, mas nós não somos casados no civil, tá? Aí vai precisar da certidão de nascimento atualizada dos dois, tá? Comprovante de endereço, como água, luz, celular, outros documentos também, como se tiver IPTU, tá? Se não tiver o IPTU, vai precisar da avaliação de um corretor de imóveis, né? Tem caso que a pessoa não paga o IPTU porque não consta, tá? Então, se constar, vai ser a referência, tá? Se não tiver ali o número do contribuinte do IPTU, onde consta o valor venal não é o valor do imóvel, tá? Para fins fiscais lá internamente da prefeitura. Com as medidas que a prefeitura tem, ela estipula um valor de referência, só isso. Não quer dizer que é o valor de mercado. Aí a sua casa no valor de mercado é uma outra conversa, tá? Ou seja, aí já é com o corretor que vai avaliar, que vai colocar para venda no valor de mercado, tá certo? De preferência se tem escritura, aí vai estar valorizado, tá bom? Tem como o corretor vender sem escritura, mas aí vai perder e aí não é um bom negócio, tá? Para ninguém. Tem situações também em que a pessoa está se divorciando e quer vender às pressas, entendeu? Então, muitas vezes eu já orientei, olha, ao invés de você vender às pressas e perder dinheiro, tá? Já teve um custo com separação, divórcio, por que que não regulariza e o custo que você vai ter para regularizar, você vai valorizar, tirar essa diferença no valor de mercado, vende e racha meio a meio. Pronto, quer dizer, esperou, valorizou, não perdeu dinheiro, muito pelo contrário, ganhou com isso, tá? Ou seja, mais uma vez, é conhecimento que vai fazer você não perder dinheiro, tá? Pelo contrário, vai ganhar com isso, tá? Então é sempre vantagem. Então, essa é uma documentação, tá ok? Tem que se avaliar aí o caso concreto, ou seja, por isso que o topógrafo e o advogado, em parceria, eles fazem aqui um estudo de caso, vai levantar cada situação para poder apresentar aí a solução eficaz para você, tá? Que quer regularizar o imóvel. Então, então essa documentação, comprovante de renda também é importante, tá? Para quem é aposentado, vai precisar do comprovante lá do INSS, quem é assalariado, quem não
Quem trabalha por conta ou não tem carteira assinada, basta tirar uma cópia da carteira, né? Que não tem registro, para poder. Para que isso tudo isso, né? Comprovante de renda, se trabalha ou não, é para pedir uma justiça gratuita, tá? Então, compensa bastante. Para quê? Para que você não pague as custas do processo. Que custa é essa? Por exemplo, você vai colocar lá o valor do imóvel, R$ 200.000, a custa disso é 1%, ou seja, R$ 2.000. Então, quer dizer, para você evitar essa custa, a gente já pede a justiça gratuita, tá certo? E também tem uma situação que é a nomeação do perito, tá? É importante esclarecer quem é esse perito aí, né? Já estamos falando lá dentro do fórum, já tramitando o processo de uso capião para regularizar o imóvel. Bom, esse perito, ele é da confiança do juiz, ou seja, o juiz ele tem uma relação de profissionais, engenheiros, arquitetos. Para quê? Eles são nomeados para ir até o local para confirmar se você realmente mora lá e se você tem a posse. Quanto tempo de posse? Como é que ele vai saber para emitir um laudo lá no processo? Ele vai fazer perguntas para os vizinhos, tá? Ou seja, ele vai, no caso, voltando aqui, ele vai fazer pergunta, né, para esse vizinho, para esse dos fundos, para a direita, vizinho da esquerda. Ele pode fazer entrevista com o vizinho da frente e vai perguntar: olha, o fulano aqui, do vermelho, quanto tempo ele mora lá? Quando você veio morar aqui, ele já morava lá ou ele veio morar depois de você? Então ele vai fazer entrevista. Se esse vizinho não tiver aqui, ele vai perguntar para o vizinho mais próximo ou desse. É importante, se caso o vizinho da direita, da esquerda não estiver presente, pode já deixar o número do celular aqui com você, tá? Para quê? Para que quando esse perito for até o local e visitar, você já tem o número deles. E vai ser agendado o horário, a data, tudo certinho. Para quê? Para quando ele for, você já deixa os vizinhos preparados. Olha, o vizinho aqui da direita, o José, ele está trabalhando, mas ele disse que ó, pode ligar para ele, que ele vai confirmar, tá bom? E aí esse perito ele vai fazer o contato, tá? Vai fazer a entrevista básica, né? Se também não tem problema de invasão de lote e tal, se está tudo ok, quanto tempo mora, enfim. São perguntas básicas que ele vai fazer para todo mundo. E ele vai anotar isso tudo para depois ele vai elaborar um laudo para colocar lá no processo. Então, uma coisa que é importante aqui na nomeação do perito sobre o custo é importante, embora tenha a justiça gratuita, e eu falei, olha, aí não vai pagar as custas. O que eu tenho percebido é que compensa pagar os honorários que, pelo menos desse profissional aqui, se você tiver renda baixa, tiver a justiça gratuita. Por quê? O que tem acontecido é processos demorarem, porque infelizmente tem advogados que não teve essa sacada ainda, esse timing, né? Como assim? O perito ele cobra um valor. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo para a gente já ir direto ao ponto. R$ 3.000, uma média. E o que vem acontecendo? O advogado informa, olha, o meu cliente tem justiça gratuita, quero o outro. Aí o outro estima o valor. Ah, também não aceito fazer só pelo valor que a defensoria vai pagar, tá? Ou eu tenho um custo um pouco mais elevado. E aí fica trocando de engenheiros, arquitetos, né, que são os peritos. Então, isso acaba atrasando o processo, não compensa, tá? Então, nesse caso, o trabalho que esse profissional vai ter compensa pagar, tá? Não só porque ele está cobrando, tá? É porque realmente é um trabalho, dá trabalho fazer. Ele vai até o local, vai fazer entrevista, ele tem outros processos para cuidar, então é uma coisa que dedica tempo. Então, se você é beneficiário da justiça gratuita, a defensoria ainda paga R$ 880, tá? Esse valor por si só, os peritos não aceitam, tá? Muito difícil alguém aceitar.
vai demorar muito. Então, compensa você fazer o quê? O perito, ele coloca lá o valor, ó, R$ 3.000. Então, tá bom. Então, o que que o advogado faz? Ele informa para o juiz se o perito aceita 800 pela defensoria e a outra parte, que sobra R$ 2.200, se o perito aceita. Porque aí é o quê? É um complemento. Aí o perito vai fazer o quê? Ele vai entrar no processo e vai informar, olha, tudo bem. Já que o requerente topa pagar 200 e a defensoria complementa esse valor, que dá o total dos 3.000 que eu estou cobrando, nesse exemplo aqui, aí vale a pena. Então, esse valor dá para parcelar. Tá? Então, é gerado um boleto no site do tribunal, o advogado passa para o cliente, manda o comprovante para o advogado para ele colocar no processo. Dá para parcelar. Só que o perito só vai até o local quando cai a última parcela. Mas se pagar à vista, o quanto antes o perito vai, ok? Aproximadamente um mês depois que paga tudo, se à vista ou parcelado, tá, ok? Porque aí o perito ele precisa receber a notificação pelo fórum, tá, ok? Muito bem. Pode ser que o perito cobre R$ 4.000, né? Aí faz a diferença lá com a Defensoria Pública, né? Que aí, se for 4.880, né? Então vai dar aí 3.100, né? Nesse exemplo. Tá, ok, então nós já temos a planta, já temos a documentação, tá? Aí o advogado vai encaminhar isso para o fórum, tá, ok? Já estou até avançando. E aí vai ser, também preciso acrescentar aqui, o cartório, né, de imóveis, ele vai ser notificado, tá, no primeiro momento. Então, vamos explicar aqui. Quando se dá a entrada no processo, o cartório de imóveis já é notificado para quê? Para ele apresentar informações sobre aquele lote, daquela área maior. Se tem número de IPTU ou não, ele vai apresentar todas as informações para o juiz. Maravilha. Depois que for nomeado o perito, ele entregar lá o laudo, tá, que eu já expliquei esse passo, o cartório de imóveis vai ser notificado mais uma vez. Para quê? O cartório de imóveis vai informar no processo se é possível abrir uma matrícula no seu nome. A matrícula? Como assim? Esse documento aqui, ó. A escritura no seu nome, tá? Então, precisa ter um registro aqui no cartório de imóveis, tá? Então, o cartório de imóveis vai entrar no processo, tá? O responsável, tá? Aqui tem só um exemplo, né? Que eu peguei essa matrícula só para fins exemplificativo. Ele vai informar se é possível abrir uma matrícula. O que é matrícula? É esse número aqui, ó. A gente lembra de matrícula de registro dentro de uma empresa, né? Então, a matrícula aqui tem todos os dados do imóvel, que é a área maior, quem era o proprietário, quem é o proprietário atual, enfim. Aí agora, na segunda vez, o cartório de imóveis vai informar se é possível abrir a matrícula. Se sim, ele vai informar, olha, é possível sim abrir uma matrícula, ou seja, ter a escritura. Agora, se ele informar que, olha, pela documentação que foi apresentada à planta, tem uma divergência aqui com tudo que foi apresentado, o cartório de imóveis vai apresentar o quê? O que está faltando, tá? Então, vai voltar o processo para que o topógrafo faça o ajuste que o cartório de imóveis apontou, tá bom? Isso aí é tranquilo, o topógrafo ele vai corrigir, o advogado vai passar essa informação para o topógrafo, ele vai corrigir, fazer um pequeno ajuste na planta, ou seja, aquilo que o cartório se negou a registrar, tá bom? Aí corrige, leva para o cartório, aí sim, aí o cartório vai informar, olha, agora sim, já está tudo ok, já posso sim colocar o nome do José ou Maria, né, que está pedindo aí a regularização do imóvel, colocar o nome dele aqui nesse documento, tá? Para ser o proprietário daquela casa, tá certo? Então,
Vamos voltar aqui à nossa explicação, à tela anterior. Então, aqui, continuando a explicação do processo de uso capião, vai ser nomeado também, vai ser intimado também, o advogado da Prefeitura, do Estado e da União, governo federal, para informar que eles não têm interesse, ou seja, eles não se opõem. Por quê? Eles vão informar que não é interesse público, porque não vai ter projeto de passar linha de trem, metrô, construir escola, enfim. Então, não tem. Então, eles vão passar essa informação aí, tá bom? Se tiver alguma oposição, eles vão justificar o porquê, tá bom? Outra coisa também, vai ser intimado os vizinhos confrontantes, tá? Voltando aqui àquele desenho anterior, tá? Aqueles vizinhos que não passaram os dados, não assinou aquela carta de anuência, né, com firma reconhecida, se assinou, né, com firma reconhecida, não há necessidade de intimar esses vizinhos confrontantes, tá? Aqui da sua casa. Agora, se eles não assinaram, não quiseram passar algum dado por algum motivo, aí o juiz vai é, expedir um mandado de intimação, tá, para os vizinhos confrontantes, que vai ter o número deles, no mandado para o oficial de justiça ir até lá, tá bom? Para poder certificar isso. Para quê? Para dar transparência. Se esse vizinho se opõe, esse aqui, se eles querem contestar a ação, enfim, aí eles vão ter essa oportunidade, tá? Justamente para poder ter mais informações, elementos no processo, tá? A ideia aqui é dar o quê? Transparência, tá? E, claro, se o vizinho apresentar alguma defesa, uma contestação, vai ter que provar isso, tá bom? E aí o juiz vai decidir essa situação se realmente tem justificativa ou não, tá? Se não tiver, o processo vai seguir normalmente, tá? Porque os requisitos aqui para uso capião é o quê? É você ter o tempo da posse, se é acima de 5, 10, 15 anos, e também a boa-fé. Tá bom? Então, se você não invadiu, não tomou a força, não usou de violência, então você preenche os requisitos, ok? Fora outros documentos. Esse processo aqui é justamente para quê? Para que você apresente, com o passar do tempo, provas para que o juiz, que é um terceiro que não sabe de nada, ele vai fazer o quê? Ele se convença de que você realmente, coloca aqui o juiz, né? Então você vai convencer ele, né, no processo, né? Ele é neutro, ninguém conhece ele, né? Ninguém tem amizade, né? Para poder ele pegar esse processo. Então você vai convencer um terceiro que você realmente preenche os requisitos da lei, para que você tenha o quê? A propriedade do imóvel, tá certo? Então, já caminhando aqui para o final, uma vez que o juiz vai dar a sentença, ela vai ser levada o quê? Lá no cartório de imóveis, tá? Então, lá no cartório de imóveis, você vai ser registrado, ou seja, vai abrir um campo, que é que é aqui, ó. Aqui. O juiz vai proferir uma sentença, e aí o que que o cartório vai fazer? Ele vai dar cumprimento, ele vai informar, ó, através de uma ação de uso capião que tramitou no fórum tal, José e Maria, nesse exemplo aqui, eles obtiveram a propriedade do imóvel. Aí vai, ó, colocar o número aqui, coloquei 1, 2, 3, que é imaginário, e aqui vai colocar, olha, dentro dessa área maior, abriu-se esse número, e aí vai colocar, ó, localizado na rua tal, José e Maria obteve a propriedade através de uso capião, no processo tal, no cartório tal. E aí e vai colocar todos os dados aqui, quantos metros quadrados, de frente, de fundo, enfim. Lembra aqueles dados aqui, ó, do cartório do topógrafo? Vou botar aqui rapidinho.
Aqui, ó. Esses dados aqui que ele colocou na... Aqui, ó. Esses dados aqui, ó, dessa área maior e os dados que tem lá no memorial descritivo, que eu já expliquei, que é um outro documento que anexa a essa planta, né? O memorial descritivo, ele traduz de forma escrita o que contém a planta. Então, esses dados do memorial descritivo, ele vai entrar aqui, ó, nessa matrícula, tá? Essa matrícula aqui, esse documento aqui, vamos dizer, é a escritura, ou seja, é o documento que confirma que você é o proprietário do imóvel, tá? Então, vai ter os dados da sua casa e os seus dados aqui, tá? As medidas, tudo detalhado, conforme a lei, tudo certinho, tá? E um outro passo que eu coloquei aqui para finalizar, que é o último, tá? E aí você pode fazer o quê? Deixa eu colocar aqui, levar lá na prefeitura. Para quê? Para que a prefeitura, ela vai pegar lá os seus dados pessoais, a sua escritura e a planta, você vai dar entrada lá na prefeitura e a prefeitura vai analisar o seu pedido e vai expedir ali o número de contribuinte do IPTU, tá certo? Então, com toda essa explicação aqui, tá, de forma resumida, você tem aqui esse documento que garante que você é o proprietário do imóvel, aí depois você pode levar na prefeitura, no final, para obter ali um IPTU separado, ou seja, você pagar o imposto, ou dependendo do seu perfil, você ficar isento do imposto, do IPTU, tá certo? Então, com isso, você já deixa tudo regularizado. Tanto a propriedade do imóvel vai constar no seu nome, como depois você vai fazer um outro caminho, que é lá na prefeitura, que é a questão do IPTU, tá certo? Não vou entrar em detalhes aqui, mas no final desse procedimento aqui, de uso capião, aí você leva essa documentação lá à prefeitura, vai te explicar, um funcionário, né, da prefeitura vai te explicar o passo a passo, a relação de documentos, né, enfim. Então, com essa explicação aqui, você tem o quê? A propriedade do imóvel. Então, com ela, aí sim, você consegue entender agora de forma mais clara que o seu nome constando aqui nessa matrícula, nessa escritura, você já é o proprietário do imóvel, tá? O que muita gente confunde faz o contrato de gaveta e acha que já é proprietário. Não, pela lei você só tem a posse. O que confirma que você é o proprietário do imóvel é esse documento aqui, ó, registrado no cartório de imóveis. Aí sim, você é o proprietário do imóvel. Com, com esse documento aqui, você pode fazer doação, testamento, você pode colocar a sua casa como garantia de um financiamento, de um negócio. Você pode vender de forma financiada no banco e comprar um outro imóvel, entendeu? Muitas vezes você está regularizando ali porque você não pretende ficar ali. Mas aí você consegue vender para depois comprar num lugar mais tranquilo, mais em conta, sobrar um dinheiro para investir em outra coisa. Ou seja, né, é um investimento que compensa. Então, para fechar aqui, se aquele proprietário que te vendeu aquele lote, se ele tivesse somente vendido o lote e esse lote constasse aqui, daria para te conferir a escritura. O problema é que ele vendeu aquele lote e aquele lote pertencia o quê? Uma área maior. Ou seja, o que consta aqui no nome do proprietário era o quê? Aquela área maior. E aí, como é que ele vai te dar uma escritura de uma área maior, sendo que te interessa é a escritura só da sua casa, não de uma área grande? Tá vendo como não faz sentido? Então, agora já ficou mais fácil de entender, tá? Então, agora, se você comprou um lote de uma área maior e o proprietário não vai te passar a escritura, faz esse procedimento de capião que eu expliquei, que aí você vai regularizar somente a sua casa e vai obter esse documento aqui. Aí então vai ficar mais
mais prático, ou seja, mais individualizado, tá certo? E o bom é que você acaba não dependendo de outras pessoas, né? Só depende da sua iniciativa. Espero que você tenha entendido as explicações aqui desse passo a passo, como funciona a regularização de imóvel, e caso tenha alguma dúvida, estou à disposição para demais esclarecimentos.